E chegou a hora do Economia do Campo. Hoje vamos falar do resultado do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre e da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E quem vai detalhar todos esses números para você é a assessora econômica e de relações internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, qual foi o PIB do terceiro trimestre divulgado pelo IBGE e o acumulado do ano de janeiro a setembro? O PIB foi divulgado agora no dia 30, a gente observou uma queda de menos 2,9% no terceiro trimestre. Essa queda foi um pouco menor do que a queda do trimestre anterior, então o que mostra que tem ocorrido uma melhora da economia, mas ela ainda continua em situação um pouco crítica. Além disso, foi observado uma queda de 4% no acumulado de janeiro a setembro. Então é uma queda bem forte ainda, mas já tem expectativas de melhora a partir do segundo semestre do ano que vem. Agora, esse resultado pode ter influenciado a decisão do Copom de reduzir novamente a taxa básica Selic? O que ocorreu? A reunião taxa básica de juros, no caso. A reunião do Copom e a divulgação do PIB, elas ocorreram quase simultaneamente. No dia 29 e 30 teve a reunião do Copom e no dia 30 foi divulgado o PIB. Então, os membros do comitê, eles estavam aguardando esse resultado para poder tomar essa decisão em relação a qual seria o tamanho da redução na taxa básica de juros. Como houve essa queda um pouco menor do que a esperada, eles decidiram manter a taxa, abaixar a taxa para 13,75. Essa foi a segunda redução ocorrida nesse ano, de 14% na reunião de outubro e agora para 13,75% nessa última reunião de dezembro. O que acontece? Essa redução foi a primeira redução desde 2015, onde a taxa estava em 14,25%. E os analistas de mercado esperam que isso continue a ocorrer no próximo ano. Agora, então, quais foram as condições que levaram a essa decisão? Foram algumas decisões, basicamente, inflação e mercado externo. Apesar de ter ocorrido uma grande volatilidade no mercado internacional, que também tem sido observada e citada pelos membros do comitê, a inflação que tem cada vez ainda é alta, mas tem diminuído a sua intensidade e tem se aproximado mais da meta de inflação, com todos esses pontos, apesar do ambiente incerto, tanto domesticamente quanto externamente, a inflação um pouco mais cômoda e esses fatores externos, foi decidido então fazer essa redução de uma maneira mais não tão intensa, então continuar nessas reduções de 25 pontos base, umas reduções mais calmas, esperando realmente ver o que vai acontecer, porque existe muita incerteza nos dois ambientes, no ambiente externo e no ambiente interno. Então, eles não podem fazer um corte muito brusco, porque ainda não se tem como ter certeza do que vai acontecer. Então, esses dois ambientes estão sendo levados em conta e estão sendo observados com muito cuidado. Agora, além de fatores domésticos, também foram levados em conta fatores externos? Quais foram? Como eu disse, a incerteza do mercado externo ela tem vindo principalmente depois da eleição do Trump. Isso foi uma surpresa para os analistas. Então, essa incerteza de não conseguir prever quais são os movimentos que o presidente eleito americano, Donald Trump, vai tomar, e assim como o Banco Central americano vai levar essa política econômica do presidente para a taxa de juros deles, tem feito muita incerteza no mercado externo. Então, o preço dos ativos, por exemplo, dos mercados emergentes principalmente, eles têm apresentado grande variação e o mercado estava mais calmo. Só que com a eleição foi um ponto que realmente mudou tudo. Então, com isso, tem que tomar muito cuidado e tem que ser observado. E, além disso, também tem a questão da moeda. O câmbio brasileiro, o real estava uma moeda mais valorizada e agora com esses fatores externos, também tem havido variação e acredita-se que o patamar mais baixo não vai voltar a ocorrer. Então, ele vai provavelmente se manter nesse patamar mais elevado. Então, são todos esses fatores que o Copom leva em conta para fazer essa avaliação de qual será a velocidade da redução da taxa de juros brasileira. Agora, então, o que será levado em conta, então, para a próxima, de acordo com o que você está dentro desse raciocínio, que você vai levar em conta para a próxima decisão de alterar ou não a taxa Selic? Vai ter a próxima reunião do Copom agora na segunda semana de janeiro. E o que ocorre?
A gente tem no Congresso agora medidas fiscais sendo votadas, tanto a questão da Previdência quanto a PEC dos gastos públicos. O Copom avaliou que até agora o avanço que foi feito nessas duas questões, ele foi positivo. Só que, mais uma vez, todas as questões políticas e que interferem no processo de votação e também de como a economia vai reagir a esses fatores estão sendo observados. Então, a próxima decisão vai ser como o mercado externo está se comportando. Então, as primeiras medidas do presidente Trump provavelmente já vão ter sido anunciadas, então vai se ter maior previsão de como vai ser a taxa de juros americana, de como o preço dos ativos no mercado internacional vai estar se comportando em relação a isso. Também o avanço das medidas fiscais, das políticas fiscais e como a economia brasileira vai reagir a isso. Então, esses são os dois principais fatores que vão ser levados em conta na próxima reunião agora em janeiro. E acredita-se que, ao contrário das duas reduções que foram feitas nesse ano, que foram de 25 pontos base em ambas as decisões, a próxima redução, talvez com uma inflação também um pouco mais controlada, então pode ocorrer um corte já de quase meio ponto percentual, chegando a perto dos 13% a taxa básica de juros. Então, provavelmente o mercado acredita que essas vão ser as próximas decisões e essas são as tendências para o ano que vem. Tá certo, eu agradeço a participação da assessora econômica e de relações internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.